Eu saúdo todos os irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos, né? É um motivo de muita alegria, né, meus irmãos, estar fazendo esse vídeo nesse exato momento. E eu estou aqui para falar nesse momento da minha visão, né, e o que eu vejo nessas igrejas nos dias atuais, né? Algumas igrejas você vai por aí, né? Põe tipo uma criança no altar, né? Tipo uma criança mimada no altar para falar um monte de besteira, quantas vezes os profetas ficam sentados no banco da igreja, né? Deveria ser o contrário, né? O profeta está no altar pregando a verdade e as crianças ouvir com quem sabe da história, né? Mas hoje em dia está tudo ao contrário, o meio evangélico, né? Então, meus irmãos, hoje em dia nós tá observando hoje em dia as igrejas atuais, né? Muitos pastores não querem vestir a camisa, né? Não querem dar a cara a tapa. Muitos pastores, né, só querem viver de aparência. E a Bíblia diz também, né, em João 10:11, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então ser pastor não é só pastor da boca para fora, não. Ser pastor é você dar vida pelas ovelhas, é você orar por elas, é você visitar elas, é você não esquecer das suas ovelhas, entendeu, meus irmãos? Isso é ser pastor, não é ser pastor da boca para fora, porque tem muitos pastores que vestem a camisa, mas tem muitos pastores que é só pastor de arrecadar dízimo e oferta, entendeu, meus irmãos? Essa é a diferença do pastor que veste a camisa e outros que não vestem. Então, nós vemos que às vezes tem muitos irmãos por aí passando por situações difíceis e muitos pastores não estão nem aí. E às vezes nós tem que fazer aquilo que muitos não querem fazer, né? É visitar as ovelhas, perguntar como tá, né? Então, o pastor de verdade, ele veste a camisa, né? Ele dá a cara a tapa, ele ajuda aquelas pessoas que precisam, necessitam. O pastor não é só aquele que recada dízimo e oferta, não. Porque nós vemos, meus irmãos, que hoje em dia é muita hipocrisia, né? No meio evangélico, pessoas que não tá nem com ninguém, é muita panelinha. É igual eu falei para os irmãos, já vi casos dentro de igreja que às vezes põe uma criança mimada lá para falar um monte de besteira no altar, quantas vezes põe o profeta sentado lá no banco, sem poder falar um ar. Você acha que não existe isso? Deveria ser o contrário, né? Põe o profeta no altar para falar e a criança ouvir, né? Mas hoje em dia tá tudo ao contrário as coisas. É só Deus para ter misericórdia desse povo, né? E outra coisa, meus irmãos, hoje em dia nas igrejas atuais, né, tá faltando mais administração, né? Pessoas saber administrar uma verdadeira igreja, né? Saber quem veste a camisa e quem não veste dentro do ministério, né, meus irmãos? E nós sabemos que muitos hoje em dia estão usando aquela mensagem que fala, né, que o justo não se identifica. Eu sei que o justo não se identifica, mas a Bíblia diz que os sinais há de acompanhar aqueles que creem, né? E meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se porão a mão sobre os enfermos ficarão curados. Isso. E também a Bíblia diz que é ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado. Eu sei que o justo não se identifica, mas o justo ele prega a verdade. A Bíblia diz que nós temos autoridade, né, de pregar a verdade, né? A palavra de Deus para aqueles que precisam e necessitam do amor e da misericórdia de Deus, né, meus irmãos? E eu peço para os irmãos também que venham orar pelo meu ministério, meus irmãos. Eu sempre vesti a camisa, sempre ajudei muitas pessoas, moradores de rua. Então nós vestimos a camisa, nós fazemos a diferença. Nós fazemos o que muitos não querem fazer. Então eu peço para vocês, meus irmãos, ajuda um ministério de pessoas que vestem a camisa, que faz a diferença no meio evangélico. Não fica ajudando esses mercenários não, que só quer viver de aparência, que não está nem com o próximo, não respeita o próximo. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia diz também que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar o próximo. Saber perdoar o próximo. Então esse é o verdadeiro evangelho de Jesus. Não é um evangelho de hipocrisia, não é uma coisa sete cabeças. O evangelho de Jesus é uma coisa simples. O homem que às vezes complica as coisas. Mas Jesus ele está à frente de tudo, ele está na direção de tudo. Quando nós agimos na nossa fé, o que é impossível se torna possível. Porque a Bíblia diz, né, que o justo viverá pela fé. Né? Se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você pode mover uns montes. E eu peço para os irmãos que os irmãos venham orar pelo meu ministério, pela minha vida, como um pastor, como um missionário, né? Peço que os irmãos venham orar por mim. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitos irmãos por isso. Eu peço para os irmãos também venham ajudar essa obra. Tenho certeza que Deus vai recompensar muitos irmãos, aqueles que estão vivendo a mesma fé, né? A mesma direção de Deus. Porque não adianta vocês ficar ajudando mercenários da fé por aí, quando eles não estão nem aí com ninguém. Só vê seu próprio umbigo. Então eu peço para os irmãos, venham ajudar os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros profetas que é aqui nessa terra que faz a diferença, que quando está uma ovelha lá passando por uma necessidade, vai lá visitar e ele ajuda. Então esse é o verdadeiro pastor, meus irmãos. Esse é o verdadeiro pastor que ajuda o próximo, não é aquele só que é pastor da boca para fora, não. Entendeu, meus irmãos? Essa é a diferença daquele que veste a camisa e aquele que não veste.
Eu agradeço a todos os irmãos, também os inscritos desse canal. Que Deus possa abençoar todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Um forte abraço.